Olá, pessoal! Hoje vamos conhecer o sistema cardiovascular ou sistema circulatório, um sistema que desperta a curiosidade de todos, porque envolve o coração e os vasos sanguíneos. O sistema cardiovascular, também chamado de sistema circulatório, ele é responsável para garantir o transporte de sangue pelo corpo, fazendo com que as nossas células recebam nutrientes e oxigênio. E este sistema é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos. O sistema cardiovascular, ele é composto das seguintes estruturas: o coração, que ele nada mais é do que responsável por garantir o bombeamento do sangue, fazendo com que o sangue chegue às nossas células. E os vasos sanguíneos, que são tubos por onde passam, o sangue. E os três principais tipos de vasos sanguíneos, nós temos as artérias, as veias e capilares. Agora nós vamos conhecer o coração. Aqui eu coloquei uma figura de um coração de verdade para que vocês vejam, como ele é constituído, certo? O coração, ele é um órgão muscular. Ele é formado por 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. Os átrios são responsáveis para garantir o recebimento do sangue no coração, enquanto os ventrículos são responsáveis para garantir o bombeamento do sangue para fora do coração. O coração, ele apresenta 3 camadas ou túnicas, que são elas: o endocárdio, o miocárdio e o pericárdio. O endocárdio é a camada mais interna que vocês estão vendo. E o miocárdio é a camada média, qual é formada por tecido muscular, estriado cardíaco, sendo ela, portanto, responsável por assegurar que o sangue seja bombeado. Por fim, nós temos o pericárdio, que é a camada mais externa. Então, é no epicárdio, que faz parte do pericárdio, que é uma túnica, que acumula uma camada de tecido adiposo, que geralmente envolve o coração. A circulação sanguínea funciona da seguinte maneira: o sangue, ele vai entrar no coração do lado direito através das veias cavas, a inferior, que está em azul aqui a flechinha, e a superior. Portanto, este sangue, ele vai ser pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. Então, esse sangue, ele vai passar do átrio direito para o ventrículo direito, vai entrar na artéria pulmonar, em que essa artéria vai levar esse sangue para o pulmão direito e para o pulmão esquerdo. Lá, nos alvéolos pulmonares, vai acontecer a hematose que nós aprendemos, em que o oxigênio vai entrar no sangue e o gás carbônico, CO2, vai ser eliminado pelos pulmões. Este sangue que já está oxigenado, ele vai chegar ao coração do lado esquerdo. Através de quê? Através das veias pulmonares, que são veias que são as únicas que carregam sangue arterial. Então, vai sair 2 veias do pulmão esquerdo e 2 do pulmão direito. E elas vão chegar até o átrio esquerdo, E este sangue oxigenado vai passar para o ventrículo esquerdo e ele vai ser responsável para bombear esse sangue para a artéria aorta. Então, portanto, a artéria aorta ela vai sair
com a ramificação dela, né, através do ventrículo esquerdo, e vai levar todo esse sangue oxigenado para nossas células. O nosso coração, ele tem também duas válvulas. Uma válvula do lado direito, que se chama válvula tricúspide, e do lado esquerdo, a válvula mitral. Então, essas válvulas, elas vão funcionar como uma comunicação, colaborar com a comunicação do átrio com os ventrículos, né? E fazem com que organize aí a circulação, em que o sangue ele não vai retornar para o átrio, certo? Então, portanto, a válvula tricúspide ela tem 3 cúspides, e a válvula mitral ela tem 2 cúspides, que vocês estão vendo aqui através da figura. O nosso coração, ele é capaz de contrair e de relaxar, graças à sua musculatura, o seu miométrio, que é bem grosso, que nós já vimos. Durante a contração, ocorre a chamada sístole, em que o coração bombeia o sangue. E o relaxamento, que é a diástole, o coração enche-se de sangue. A região que origina o batimento cardíaco é chamada de nó sinoatrial, e ele é caracterizado por um aglomerado de células que produzem os impulsos elétricos. Então, significa que o coração só vai bater, só vai relaxar e contrair graças a esse nódulo sinoatrial que começa no átrio direito. Ele vai ter as ramificações que vocês estão vendo lá, o feixe de His, e que vai distribuir, vai estimular o resto do coração para fazer com que ele realmente bata. O nosso corpo ele é formado de vários vasos sanguíneos. Nós temos as veias, que na figura estão em cor azul, e as artérias, que estão na cor vermelha. As mais comuns que nós já vimos e estudamos são do pescoço as artérias carótidas e as veias jugulares. Então, as jugulares elas são mais grossas, né? Então dá para perceber no pescoço. Então, do braço nós temos a artéria braquial, que nós já vimos, a radial e a ulnar, que é a mais comum. Então, nós temos aqui também a femoral, né? Artéria femoral e veia também. Nós temos a poplítea, que é atrás do joelho. Nós temos a dorsal do pé ou pediosa, né? Nós estamos falando apenas das principais, que agora, através do estudo, vocês vão memorizando as veias restantes e as artérias também. Agora vocês vão conhecer os vasos sanguíneos. Nossos vasos sanguíneos são responsáveis por garantir o transporte de sangue pelo corpo, através de tubos fechados. E os 3 principais vasos sanguíneos encontrados no corpo são as artérias, as veias e os capilares. Agora vocês vão ver a diferença entre uma veia, artéria e capilar. As veias são responsáveis por levar ao coração o sangue vindo do corpo, e as suas paredes são mais finas que das artérias. E as artérias, elas são responsáveis por levar o sangue, né, do coração para todo o corpo, e suas paredes são mais espessas e dilatáveis. E os capilares levam o sangue aos tecidos, né, para fornecer oxigênio às células. Então, eles são bem mais fininhos. O nosso sangue é um tecido líquido formado por diferentes tipos de células suspensas no plasma, que é a parte líquida.
Dentre elas, nós temos as hemácias, leucócitos e plaquetas. E o sangue ele é vermelho brilhante quando ele está oxigenado, através dos alvéolos pulmonares que vocês já estudaram. E ele vai ter uma tonalidade mais azulada quando ele é pobre em oxigênio, certo? Então, portanto, eles circulam, né, pelas veias. E nós também já vimos que a medula óssea vermelha, né, que compõe os nossos ossos, elas é que são responsáveis pela produção dessas células do sangue, que são as hemácias, leucócitos e plaquetas. O nosso sangue, ele tem várias funções. Uma das funções básicas do sangue é transporte de substâncias, das quais destaca-se levar oxigênio e nutrientes para as células, retirar dos tecidos a sobra das atividades celulares, como exemplo, o gás carbônico produzido na respiração celular, conduzir hormônios pelo organismo. Então, portanto, o sangue desempenha um importante papel de defender o corpo das ações de agentes nocivos, principalmente pelos glóbulos brancos também, que nós vamos conhecer daqui a pouco. Então, pela figura lá, vocês estão vendo glóbulos vermelhos, as plaquetas, o plasma, que é a parte líquida, os glóbulos brancos portanto, esse vaso sanguíneo. O plasma ele corresponde até 60% do volume de sangue. Como vocês estão vendo no tubo de ensaio, a cor dela é amarela, certo? Então é um líquido onde se encontram os nutrientes glicose, lipídios, as gorduras, aminoácidos, proteínas, sais minerais, vitaminas, o gás, o oxigênio, os hormônios, né? E resíduos produzidos pelas células, certo? Aqui na figura dá para vocês entenderem melhor, olha, né? Que o sangue ele é composto, olha, de 92%, 91, 92%, né? É de líquido, é solvente. Proteína, né? Albumina, globulina, que nos dá defesa, né? É de 7 a 8%, olha lá, e coagulação do sangue. Íons, glicose, lipídios, aminoácidos, vitaminas é de 1 a 2%, olha lá, que controla a pressão osmótica do pH do sangue. As hemácias, né, que são glóbulos vermelhos, é de 4 milhões e 800 a 5 milhões e 400 por milímetro cúbico, né, que tem as funções de transportar o oxigênio às hemácias, que daqui a pouquinho a gente vai ver melhor. E os glóbulos brancos, tá vendo? Ó? Então tem a quantidade de neutrófilos, linfócitos, monócitos, eosinófilos e basófilos. Todos eles aqui, eles têm a função de defesa imunitária nossa. E as plaquetas de coagulação sanguínea, né, de 250 mil até 400 mil por milímetro cúbico de sangue. Os glóbulos vermelhos, também chamados de hemácias, né, são células em maior quantidade nos humanos. Possuem uma forma de disco côncavo, né, de ambos os lados e não apresentam núcleo. E eles são produzidos pela medula óssea, que nós já vimos, ricos em hemoglobina, que é uma proteína, que o pigmento é vermelho e dá a cor característica ao sangue, graças a essa hemoglobina. E a hemoglobina tem a propriedade de transportar o oxigênio, desempenhando um papel fundamental na nossa respiração. Agora nós vamos conhecer os glóbulos brancos ou leucócitos. Os glóbulos brancos ou leucócitos são produzidos na medula óssea também. São células de defesa do organismo e pertencem ao sistema imunológico. Então, quando algum vírus e bactérias ou substâncias tóxicas entram no nosso organismo, eles entram em ação, né, para tentar combater e eliminá-los, certo? Então, quais são eles? São os neutrófilos, os monócitos, os basófilos,
os eosinófilos e os nossos linfócitos. Aqui estão, né, na figura, para mostrar melhor para vocês, a diferenciação dos nossos glóbulos brancos. Olha, os monócitos, os eosinófilos, basófilos. Então, vai depender da forma e cada um deles vai ter uma forma de ação para nos defender contra doenças e infecções. Agora vocês vão conhecer, né, todos eles na sua forma e as suas funções. Por exemplo, o neutrófilo fagocita micro-organismos e outras substâncias. O basófilo liberta histamina, que promove inflamação, e a heparina, que previne a formação de coágulos. O eosinófilo liberta mediadores químicos que reduzem a inflamação, ataca alguns tipos de vermes parasitas. Os linfócitos produzem anticorpos e outros agentes químicos responsáveis pela destruição de micro-organismos, contribui para reações alérgicas, rejeição de enxertos, controle de tumores e regulação do sistema nosso imunitário. E os monócitos, ela fagocita também, né? Ao sair do sangue, torna-se macrófago, fagocitando bactérias, células mortas, fragmentos de células e outros corpos estranhos ao tecidos. Então, você vê de maneira geral a importância dos nossos glóbulos brancos e as suas ações para nos ajudar, né, para que a gente não adquire doenças e infecções. Agora vocês vão ver que exame, né, que identifica, que revela os valores, né, dos nossos glóbulos brancos no sangue, através do leucograma. Então, ele vai identificar os tipos, né, e a quantidade e a porcentagem que nós temos. Aqui vocês estão vendo que é o número, né, ideal. Se o indivíduo estiver com alguma infecção, algum problema de saúde, todos eles vão estar alterados. Então, os neutrófilos, 1550 a 6800, os linfócitos de 1000 a 3800. Então, vocês percebem que os neutrófilos são em grande maioria, né? Na maioria. Os monócitos de 100 a 800, eosinófilos de 50 a 400, basófilos até 200 e no total, olha lá, os leucócitos no total é de 3.600 a 11.000. As nossas plaquetas, elas também são chamadas de trombócitos. Elas não são células, mas fragmentos celulares. E a sua principal função está relacionada ao processo de coagulação sanguínea. Então, quando há um ferimento com rompimento dos vasos sanguíneos, as plaquetas aderem às áreas lesadas e produzem uma rede de fios extremamente finos que impede a passagem das hemácias e retém o sangue. Então, as plaquetas, elas estão presentes em cada gota de sangue e o seu número é de aproximadamente 150.000 a 400.000, né, por milímetro cúbico, em condições normais de saúde, né? Então, se a pessoa estiver com uma doença que determinada, as plaquetas podem estar, né, em número menor, como por exemplo a dengue. Este quadro vai mostrar para vocês que, dependendo do tipo sanguíneo, né, tem regras para se você pode doar, né, e quando você pode doar e quando você pode receber. Por exemplo, o doador universal aqui, que doa para todos os tipos, é O negativo, né? E, por exemplo, o AB positivo, ele vai doar para AB, só para AB positivo, e recebe de todos os tipos. Então, é o receptor universal, AB positivo, e O negativo é o doador, né? Universal. Então, mais para frente nós vamos estudar melhor esse assunto e vocês vão se esclarecer. Obrigado por assistir esse vídeo. Inscreva no meu canal para poder assistir mais vídeos e aumentar o seu conhecimento.